já trabalhava com Excel há mais de 20 anos, achando que PROC-V era Excel avançado e achando que tabela dinâmica era o máximo que eu poderia fazer, o máximo que dava, onde eu consegui visualizar e ampliar a minha visão para um mundo assim muito maior do que o Excel simples e básico. Então, eu fui contratada muito rápido. E nessa outra empresa onde eu trabalhava, eu subi muito rápido. E aí, como eu me senti muito confiante, aí eu mandei o meu currículo para a empresa onde eu trabalho agora. E aí eu fui contratada como analista. Então, assim, foi uma experiência muito boa que o curso de vocês me ofereceu, sabe? Me deixou viver essa experiência.
conhecimento de Excel e, ao longo do tempo, fui construindo um conhecimento, mas eu não tinha uma visão de se autopromover ou de conseguir criar uma renda extra com isso. Comecei a ver um outro mundo ali que eu podia estar explorando. Então, vi ali autopromoção, LinkedIn, criação de portfólios, utilização das ferramentas, e a partir dali eu comecei a buscar novos horizontes. Hoje eu dou treinamentos, presto consultorias. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Gustavo Borges. O Brasil pulou na 5ª posição com Gustavo Borges. Agora... Hoje eu sou empresário e palestrante nos maiores eventos do Brasil e treino diversos presidentes e empresas que modam o futuro da economia do nosso país. Mas antes disso, foram 20 anos como nadador profissional. 4 Olimpíadas, 4 medalhas, recordes mundiais. E no esporte, apenas alguns segundos podem mudar completamente onde você chega. Isso me ensinou algo que carrego para a vida toda. Excelência não vem do que é grande e escancarado. Ela nasce do quase imperceptível, do ajuste fino, da forma como você prepara o próximo movimento. E turma, na carreira isso é igualzinho. Quando está crescendo, não é só quem trabalha duro, é quem está trabalhando certo. E quero dar parabéns para você, que está aqui hoje, na imersão da Tetra, buscando o seu crescimento do lugar certo e do jeito certo. Vamos juntos transformar sua carreira por completo, tenha certeza disso. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da Imersão Excel Automate. Esse que é um dos maiores eventos, é um dos maiores treinamentos de Excel do mundo. Para você que chegou agora, talvez você não estava na aula anterior, talvez algum amigo, algum colega te convidou para estar aqui na aula de hoje. Muito prazer, eu sou o Jayton Santana, você está aqui no canal da Tetra Educação, a principal escola de habilidades corporativas do Brasil. E Excel é uma das ferramentas que a gente gosta muito de falar e de ensinar, justamente por a gente entender a importância do Excel, o quanto que o Excel é utilizado e o quanto que ele pode te dar produtividade, ele pode te dar resultado, ele pode te tornar uma pessoa muito mais analítica, muito mais estratégica e menos operacional quando você aprende a utilizar. O objetivo dessa imersão é justamente que você aprenda a como reduzir horas de trabalho, começar a sobrar mais tempo para você ser mais estratégico, ser utilizado mais em reuniões e levar mais dados, informações e insights e não ser aquela pessoa que fica o dia inteiro atrás de um Excel fazendo um monte de planilha, aquele trabalho que chega da raiva, né? Ô, Pierre, como que era o trabalho ontem que eu mencionei? Você lembra, Pierre? O que eu falei? É o Corn Job. Muito boa noite, Jayton. Boa noite, turma. Já estamos chegando aqui com tudo. O chat aqui tá muito animado, Jayton. As pessoas já estão chegando aqui, se acomodando ali, porque eu tenho certeza que hoje a aula vai ser sensacional e evitar esse tipo de trabalho aí que você falou. É isso aí, Pierre. Vamos fugir desse trabalho, pelo amor de Deus. Gente, a aula de hoje tá incrível. Por quê? Porque ontem, né, a gente foi mostrando um pouquinho de recursos, mostrando aquela guia dados mais no Excel, mostrando que você consegue conectar dados e deixando claro que tem como sim você tratar esses dados e automatizar. Só que hoje você vai ver isso mais na prática. Por quê? Porque a gente vai trabalhar, ontem a gente mostrou 7 recursos. Hoje a gente vai trabalhar com um projeto do início ao fim. Então vai ser muito bacana, porque é como se fosse um estudo de caso de uma empresa que a gente vai trazer. Um tipo de trabalho que você poderia ter por aí. Então eu tenho certeza que vai ser
muito, mas muito incrível. Então vamos lá, gente. Seguinte. Então a ideia de hoje é justamente isso, é você aprender a reduzir horas de trabalho e vocês vão ver o porquê que a gente afirma que essa aula de hoje é capaz disso. É capaz justamente porque a ideia dessa aula de hoje, de trazer esse tipo de aula aqui para a imersão, é porque a gente teve um case real mostrando, ensinando isso que a gente ensinou. A gente tinha ensinado para os nossos alunos da TETA, e aí a gente teve até um período depois, um desafio para os nossos alunos. A gente tinha feito uma competição deles apresentarem projetos e quem tivesse os melhores projetos ia ganhar diária em resort, coisa nesse sentido. E aí o que aconteceu? Um desses alunos, ele até falou que ele reduziu 80 horas de trabalho no mês, simplesmente por quê? Porque ele tinha um fechamento, ele tinha que fazer um relatório, uma validação de números no Excel e ele conseguiu reduzir em cima daquilo que a gente ensinou e a gente vai trazer isso daqui na prática para vocês. Então vamos lá. Só antes, né, da gente entrar aqui no nosso exercício, no nosso case, no nosso estudo de caso, eu gostaria de agradecer aí as centenas e milhares de feedbacks que a gente recebeu da aula de ontem. Então aqui, ó, eu tenho um comentário, Pierre, que eu achei bem engraçado, assim, ó, da Mary Costa. Acabei de descobrir que não sei nada de Excel. Isso aqui é comum, né? Porque às vezes a pessoa ela utiliza o Excel no dia a dia e ela não imagina o tanto de recurso que tem. Ela fica ali fazendo um monte de fórmula, ela fica ali sofrendo. E aí quando ela vem para uma aula, ela se propõe a estudar, ela se propõe a se desenvolver, ela fala bem assim, não, talvez tenha algo que eu não saiba. Aí ela vem para a aula aqui da TETA, ela aprende algo novo e às vezes ela fica com essa sensação. Eu queria já até perguntar, coloquem no chat aí, quem aí já tinha feito muito cursinho de Excel por aí, já tinha feito um cursinho de Excel avançado na sua cidade, ia lá, ficava um final de semana fazendo cursinho de Excel avançado e não sabia vários recursos que a gente mostrou na aula de ontem, manda eu aí no chat só pra gente saber. Aqui, ó, boa noite, baita curso, maravilha, muito bom. Então assim, muito obrigado pelo feedback de vocês aqui, ajuda a gente a entender se a gente está cumprindo a nossa missão, se a gente está no caminho certo ou não, né? Só relembrar um pouquinho do que a gente aprendeu na aula de ontem, né? Então ontem a gente viu que era possível que nós importarmos dados que estavam em um PDF e levar para o Excel, né? Então a gente até mostrou que o quanto que quando você roda um relatório, ou recebe um relatório às vezes de um cliente, de um fornecedor, e isso está num PDF, em tese, se for tentar jogar esses dados para o Excel, eles saem sempre desestruturados, eles saem bagunçados, e a gente mostrou que o Excel ele já tem esse recurso e já faz até um tempo, inclusive. A gente viu também que é possível pegar informações até mesmo que está num site, que está na web, e trazer automaticamente para o Excel e o Excel atualizar automaticamente. A gente entendeu também que mesmo para quem trabalha com Google Sheets, é possível sim, se sua empresa tem Google Sheets aí, ela tem informações que estão no Google Sheets, é possível automatizar relatórios do Excel, do Google Sheets no Excel. Inclusive, tá, gente, na aula de amanhã a gente vai um pouquinho além do Excel, a gente vai mostrar até alguma coisa legal também no Google Sheets. Google Sheets também faz parte das coisas que a gente ensina aqui na TETA, né? Então, Excel é uma das coisas, mas a gente entende que para sua carreira tem muito mais outras ferramentas também, né? É uma ferramenta extremamente importante, mas tem Google Sheets, tem SQL, tem Power BI, tem inteligência artificial, tem gestão e liderança, tem oratória, tem inteligência emocional, comunicação, tem muita coisa. E o Excel é uma das coisas também que faz muita diferença e amanhã a gente vai trazer um conteúdo além do Excel também, tá? A gente viu sobre como consolidar múltiplos arquivos e também planilhas, então, seja pasta de trabalho ou planilhas, importar arquivos também, que às vezes vem daqueles arquivos CSV, TXT, aquele que é gerado do sistema. Pierre, você me lembra depois, se sobrar um tempinho, eu quero já mostrar, inclusive, a turma vai gostar disso, tá? Eu quero mostrar para a turma um pouquinho de como eles vão ver um banco de dados, tá? Para ter ideia de como que o sistema salva informação em um banco de dados. E, às vezes a turma fica muito preocupada, isso é muito coisa de TI, mas eu acho que é importante você entender o que fica por trás. Até porque um analista de dados hoje, ou alguém que quer trabalhar com alto volume de dados, você é de uma área financeira, é de uma área de logística, é de uma área de RH que tem um volume grande de dados,
Você saber o básico disso daí vai fazer muita diferença, entendeu? Então, assim, é lógico, você vai ter que estudar, vai ter que se desenvolver mais disso durante o ano para você poder ter esse tipo de resultado, mas eu já quero mostrar um pouquinho para você entender como que funciona por trás, tá? Isso é muito importante, Jeiton, porque é igual você falou, né? Não é só a pessoa que quer se tornar um analista de dados, mas se você quer tomar uma decisão importante, se você quer tomar uma decisão baseada realmente no que de fato aconteceu, você tem que saber interpretar os dados, você tem que saber como que funciona ali para você não ficar aquele negócio de eu acho, né? E aí, detalhe, né, o PR, eu acho que uma coisa importante disso daqui, para vocês prestarem atenção, é o quê? Como que a gente pode falar isso com muita propriedade, né? Hoje a gente tem um produto que se chama, é um canal que a gente tem que se chama Teta Oportunidades. Basicamente, a gente divulga vagas de emprego nesse canal. Todo dia a gente vai lá e divulga vaga de emprego. E aí são vagas de emprego, como a gente tem milhares de alunos espalhados no Brasil inteiro, a gente divulga vaga de emprego, que são vagas home office. Quero até saber, Pierre, vê se a turma consegue coloca uma enquete, depois, se o suporte conseguir colocar uma enquete, quem tem vontade de trabalhar home office. E aí, detalhe, hoje muitas e muitas vagas são exigidas SQL, conhecimento em SQL. SQL, para quem não sabe, né, no caso, é uma linguagem, no caso, que é utilizado para parte ali de banco de dados, gerenciamento de vários bancos de dados. Não importa qual seja seu sistema, se ele armazena uma informação no Oracle, no MySQL, no PostgreSQL, todos eles utilizam SQL por trás. Só que detalhe, não é uma coisa de programador não, gente. Não é uma coisa, assim, não é uma coisa de, nossa, precisa ser uma pessoa do TI para isso. E a gente vê que esse tipo de conhecimento, ele vem sendo exigido em vagas financeiras, em vagas de produto, até mesmo vagas comerciais, vagas de analista de dados. Então, quem quiser até escrever num papel, colocar aí como uma dica para algo para você estudar esse ano, escreve bem assim, ó, estudar SQL, que eu acho que é alguma coisa que vai te ajudar, ok? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais o que a gente teve, né? A gente teve também aquela parte, a gente mostrou até um bônus, né, da segmentação de dados. E o Pierre, a galera, pelo que eu vi, a galera curtiu bastante esse da segmentação de dados, porque ele dá aquele dinamismo e tudo mais. E eu quero que você coloque no chat, de tudo que a gente mostrou, o que é o que fez mais sentido para você? O que é o que você mais gostou? Qual que foi o recurso? Ou talvez nem só o recurso, né, Pierre? Talvez alguma coisa que a gente falou ali em algum determinado momento. Coloque aí no chat para a gente entender e saber. Isso daí é interessante para a gente, né? E eu acho que é muito importante o quê? Nesse período que a gente está aqui se desenvolvendo, é o quê? É que você, de fato, queira de fazer desse o melhor ano da sua carreira. Então a gente está nesse chamado, né? Coloca aí, ó, hashtag 2026, o grande ano. Hashtag 2026, o grande ano, tá? De fazer desse o ano, de fato, da sua carreira. Não deixar para depois, não esperar o ano que vem. Não! É esse. Então a gente está aqui à disposição para poder te ajudar e a gente precisa do seu comprometimento, que você tem que estar aqui, né? E a gente sabe que você vai estar comprometido porque adulto não faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Só relembrando um pouquinho da agenda, tá? Então hoje a gente vai ter esse projeto do início ao fim. Amanhã a gente vai ter a melhor aula de todas, considerada pelos participantes das edições anteriores, né? Porque amanhã a gente vai além do Excel, amanhã a gente vai trazer inteligência artificial. Por quê? Porque a gente vive o grande ano de análise de dados, inteligência artificial e automações. Cada vez mais, fazer mais com menos, ser mais produtivo, ser mais rápido. Então isso a gente vai trazer, abordar na aula de amanhã. Por quê? A ideia é o quê? É mostrar, inclusive, coisas que talvez você sofre para fazer no Excel, mas existem outras ferramentas ou que você poderia fazer com a IA. Então o Excel, a maneira que você aprendeu a utilizar o Excel alguns anos atrás, em algum curso que você fez há um tempo atrás, é diferente. A gente vai apresentar isso daqui amanhã para vocês. E na aula de quinta-feira vai ser uma aula também muito legal. Por quê? Porque a gente vai juntar todo esse conhecimento e entender como que você pode ser mais valorizado no mercado de trabalho, como que você pode aumentar a sua remuneração com esse conhecimento. E até uma coisa legal que a gente vai trazer aqui na aula de quinta-feira também é o quê? Quero até perguntar para a turma aí, coloque aí no chat aí, quem aí teria vontade de ter, às vezes, uma renda complementar, fazendo um trabalho, seja no Excel, seja no Power BI, ou seja inteligência artificial, para pequenas empresas, pequenos comércios. E eu estou falando aqui, não estou falando de, nossa, é um dinheiro fácil. Não é um dinheiro fácil. Mas o que eu estou falando aqui é o quê?
é que você pode sim, às vezes, no seu final de semana, fazer alguma coisa ali, complementar, às vezes em 2, 3 horas, você fazer um dashboard que você pode vender e que às vezes faz diferença. Às vezes um dashboard é vendido por R$2.000, por R$3.000 e pode fazer diferença sim no seu orçamento. Quem aí tá empolgado também para aprender sobre isso, coloca aí eu. Pierre, seguinte, o que a gente vai ter, ó, pra galera entender o que a gente vai ter na aula de hoje. Só para entender um pouquinho do nível do que a gente vai ter na aula de hoje, é o seguinte. A gente vai mostrar um comparativo de diferenças. Eu quero perguntar aí também, eu quero que a galera coloque no chat, quem aí já sofreu validando dados no Excel? Como assim validando dados? Eu vou dar um exemplo. O seu fornecedor, ele fala que ele tem a receber 300 mil e no seu sistema está 280. O que acontece? Você tem que comparar as informações dele com a sua. O comercial, ele fala que vendeu no mês 700 mil. A contabilidade, lá no controle da contabilidade, fala que tem o quê? Não, que vendeu 620. O setor de compras fala que ele comprou de determinado produto, que ele fala que ele comprou 200 mil reais. O setor financeiro recebeu de nota, não foi 200 mil, recebeu 180. Tá, em que nota está essa diferença? Em que documento está essa diferença? Aonde que está essa diferença? Então é algo muito comum que muitos usuários passam no Excel e que a gente vê o quê? A gente vê esses usuários fazendo um monte de PROC-V, um monte de PROC-X, um monte de tabela dinâmica de índice CORRESP para tentar achar essas diferenças. E aí o que acontece? Você perde muito tempo validando dados. Só que validar dados em si, montando planilhas, fazendo comparativos, é algo operacional. E o que a gente tem falando desde ontem, Pierre, que tem que ficar no aprendizado para todo mundo aqui? Você não vai ganhar bem fazendo tarefas operacionais. Você vai ganhar bem o quê? Levando dados, levando insights, ajudar na tomada de decisão, ajudar a reduzir custo da empresa, ajudar a aumentar a receita da empresa. Você não vai ganhar bem porque você ficou lá 10 horas numa planilha atrás de uma planilha, não. Isso é um trabalho operacional. O importante é o resultado que tem depois daquela informação daquela planilha. Então, a ideia que a gente vai mostrar aqui, não importa qual seja a sua área de atuação, você vai poder aplicar em outras áreas, né? Eu sei que tem algumas áreas aí que vão estar sedentas por isso. Financeiro, contabilidade, fiscal, controladoria, compras, vai estar sedento para esse tipo de coisa. Mas isso daqui é válido para qualquer área de atuação. E aí eu quero também puxar uma outra coisa também, Pierre, que é muito importante. Tem muita gente que às vezes se coloca bem assim, não, isso daí eu não faço não. Isso daí, não, eu não uso na empresa. Só que ela esquece que o quê? Que o conhecimento ele é válido e fica como repertório para ela, para outras empresas que ela vai trabalhar. Às vezes, daqui 6 meses, ela está em outro lugar. Às vezes, daqui 1 ano, ela está em outro lugar. Então, a gente tem que absorver conhecimento daquilo que é muito utilizado no mercado. E isso acontece muito no mercado. E eu falo, porque é o seguinte, gente. Eu trabalhei nas três, se a gente pegar as 5 maiores multinacionais do agronegócio, eu trabalhei em 3 delas. Tem dinheiro que for. Bilhões o resultado dessas empresas. Gasta um valor absurdo em sistemas. E não adianta. Pode ter empresas multibilionárias e mesmo assim, chega no Excel, tem número dando diferença. Eu falo porque eu já sofri demais com isso. Pierre, seguinte. Mostrei aqui um pouquinho. Eu quero trazer aqui também algumas dúvidas comuns que a gente recebe. E eu quero que você já pegue as dúvidas aí da turma. Mas antes, eu quero só chamar a atenção de uma coisa aqui, que é o seguinte. Para a turma, que isso daqui também para ficar um aprendizado para a turma. Isso daqui também é um aprendizado, né? Aqui o nosso treinamento, a ideia não é ser só um negócio, vem aqui, aperta nesse botão ou alguma coisa nesse sentido. Mas é trazer de fato o que acontece no mercado e que a partir disso daqui vocês possam aprender e mudar a carreira de vocês. Aqui na Teta, a gente está com diversas vagas em aberto e a gente recebe muitos e muitos currículos. Eu estou com um currículo aqui. Eu não vou tampar o nome da pessoa. Pera aí. Vou tampar o nome da pessoa para não aparecer, tá? E aí, eu trouxe esse exemplo desse currículo aqui para trazer aqui, chamar a atenção de vocês de algumas coisas, né? Por quê? Porque aqui na parte de cursos, olha o que tem aqui, ó. Informática básica, tá? E aí tem um curso de Excel aqui, ó. Excel 2013, Pierre. E aí, por que eu quero chamar a atenção disso daqui, Pierre? Estamos em 2026. 13 anos se passaram.
Será que o Excel não mudou bastante de lá para cá, Pierre? Jeiton, nem o telefone que a pessoa tinha em 2013 é o mesmo mais, né? O telefone troca todo ano e o conhecimento ela acha que não precisa. O telefone a cada 2 anos já não serve mais, né? Mas o conhecimento não. E aí, por que eu tô falando isso daqui para vocês, gente? Dica de carreira. Tentem pegar o currículo de vocês depois e analisem o currículo de vocês. Porque o que acontece? Quando você coloca muita coisa antiga, isso pega até mal. Por quê? Porque qual que é a imagem que você passa para o recrutador, para o gestor que vai olhar aquele currículo? Essa pessoa não está estudando, essa pessoa não está desenvolvendo e ela está ali só para fazer um trabalho e ganhar o dinheiro dela, mas não é aquela pessoa que está com aquela vontade de crescer, com aquela ambição. Eu lembro que uma vez eu fui contratar uma gerente e sabe como que foi a minha decisão de contratar essa gerente? Quando eu abri o LinkedIn dela, o que eu vi de cursos que ela fez no último ano eram vários. E detalhe, não era nem que, nossa, ela fez esse curso e vai ajudar muito aqui na empresa esse conhecimento desse curso. Não era nem isso por conta disso. Era muito mais na linha do que, opa, é uma pessoa que está querendo fazer acontecer, é uma pessoa que tem sede, é uma pessoa que tem vontade, é uma pessoa que tem ambição. E eu tô falando isso daí para vocês. Se eu pudesse, lembra que a gente até deu a dica, né, ontem, né? Tem um papel e caneta fácil para você anotar algumas coisas. Se eu fosse dar uma dica para vocês, coloque uma seguinte tarefa para você, que é o quê? Pegar o seu... fazer nessa semana, ou no máximo na semana que vem, analisar como está o seu currículo, atualizar o seu currículo, não deixar lá muita coisa antiga. Por quê? Porque isso faz a diferença. E eu falo que de Excel, é muito comum a gente ver esse tipo de problema aqui, né, o Pierre? A pessoa colocar lá um curso de Excel de 2013, um curso que ela fez em 2006, ou uma pós-graduação que ela fez em 2003, entendeu? Então, assim, a gente... É interessante você tentar mostrar que você está se atualizando, se desenvolvendo. Pierre, dúvidas antes da gente ir para o nosso case? Temos sim, Jeiton. Temos algumas dúvidas aqui, ó. Só pegar uns comentários legal aqui também, ó. Que a Maria mandou que ela achou a aula de ontem sensacional e que tá ansiosa para a aula de hoje, Jeiton. Jeiton, teve também vários comentários no chat do seguinte: lá na empresa que eu trabalho, utiliza mais o Google Sheets, utiliza mais o Excel Online. Essas aulas aqui, eu vou conseguir tirar algum proveito? Sim, uma coisa que é legal, tá? Eu acho que eu vou trazer alguns pontos aqui. Primeiro ponto. Entender que não é porque na empresa que você tá, que não utiliza, que você não tem que aprender. Excel, ele é utilizado, hoje, em todas as grandes empresas, a maior parte das empresas, 75% das empresas utilizam o Excel, e não o Google Sheets. Não que o Google Sheets não seja interessante, tá? É importante também, a gente inclusive ensina de Google Sheets, tem curso de Google Sheets. Mas eu tô falando isso por quê? Porque às vezes você fala assim, não, então eu não vou aprender Google Sheets, Excel, porque não utilizo lá. Não, é pensar nas próximas, sei lá, às vezes você vai se candidatar numa vaga daqui a um tempo. Segundo item, quando você aprende a trabalhar com análise de dados, se é um Excel, quando você vai para uma outra ferramenta, você vai tentar aplicar um pouco daquilo também na outra ferramenta. Então eu vou dar um exemplo. Hoje, quando a gente fala de análise de dados, a parte de visualização, tem um Power BI. Se daqui 3 anos... o Power BI, sei lá, fechou o Power BI, a Microsoft quebrou. E veio uma outra ferramenta. Gente, a pessoa que entende de verdade, não é só apertar botão, mas entende os conceitos, ela vai se dar bem na outra ferramenta também. Jeiton, teve uma dúvida aqui da Mariane, ela falou bem assim, Jeiton, eu tenho uma planilha que eu compartilho com o time, onde eles atualizam o estoque. Como que eu faço para conectar nessa planilha e não ter que ficar baixando ela? Ela tá salva na rede. Então, hoje o próprio Excel, ele mudou, acho que isso, se a gente for pegar já uns 5 anos atrás, a Microsoft, ela começou, o quê? Focar bastante nessa parte de, no caso, deixar as informações cada vez mais compartilháveis, né? Então, mesmo você tendo um Excel que, ele, no caso, se você utilizar ele no SharePoint, ou você utilizar ele online, no OneDrive, você vai conseguir deixar ele também atualizado também para os outros setores, tá? Jeiton, tem muito comentário aqui do pessoal ansioso para a aula de hoje. O pessoal aqui tá animado no chat, Jeiton. E vamos para cima. Vamos para cima. Pierre, antes eu só queria pegar aqui algumas perguntas de ontem que a gente separou, que são perguntas que eu considero interessantes, né? E aí uma delas é, quais ferramentas preciso para trabalhar com análise de dados? Então a gente até comentou, né? Então a gente está falando de Excel, Power BI e SQL. Se consegue começar sem ter experiência, por quê? Porque a gente mostrou aquele slide mostrando que profissionais que têm conhecimento em análise de dados recebem acima da média, né? A gente mostrou lá os salários da Robert Half, que são salários altos. Robert Half, no caso, é o guia salarial da Robert Half, né? Que profissionais que estão nessa área têm salários altos. E aí perguntaram, dá para trabalhar sem ter experiência? Sim,
Você começa o quê? Com um portfólio. Todo mundo começou sem ter experiência. Mas para isso precisa ter portfólio. Isso a gente fala um pouco mais na quinta. Consigo aplicar esse conhecimento em qualquer área de atuação? Sim. Não importa se é... Hoje, você tem dados em todas as áreas. É logística, é produção, é comercial, é jurídico, não importa qual seja a área, tá? É marketing. Como cobrar em um serviço de construção de um dashboard? A gente vai trazer isso daqui amanhã. A gente vai explicar como que funciona essa cobrança. Preciso de muito tempo estudando para ficar um bom nível? O que é o legal do Excel? Se você tirar 2 meses, 3 meses para dar uma intensificada, você vai estar num nível completamente diferente. É diferente de outras coisas. Vou dar um exemplo, né? Quando nós temos cursos de inglês. O inglês, para você ter um bom nível, isso vai demorar uns 18 meses. Não tem como você ficar muito bom no inglês em 3 meses. No Excel, se você se esforçar, tem como você estar num nível completamente diferente. Ó, só as regras do certificado, então todas as aulas são ao vivo, anota a palavra-chave e preencher a lista de presença. Pierre, seguinte, só relembrando também que no final da aula a gente vai ter o sorteio e a pessoa vai ter que estar ao vivo. Por quê? Porque a gente vai dar pouco tempo para ela mandar uma mensagem pra gente no direct avisando que ela estava ao vivo. Então a gente só vai dar 30 minutos para ela poder avisar, então ela tem que estar ao vivo até o final. Então a gente vai mostrar um case real de alguém que diminuiu 80 horas de trabalho e vai trazer isso daqui para a turma aqui agora. Pierre, estou aqui, ó. Vou abrir aqui a nossa planilha e eu vou explicar como que vai funcionar, tá? Como que vai funcionar? O que a gente vai mostrar aqui hoje? Olha esse exemplo aqui, que é o seguinte. Eu tenho de um lado aqui, deixa eu colocar um zoom para ficar um pouquinho melhor. E eu tenho de um lado aqui o quê? Eu tenho um comparativo de diferenças de contabilidade versus comercial. Qual que é o case que a gente tem hoje? Olha aqui. A empresa ABCD, ela tem, no caso, um sistema contábil. E lá no sistema contábil, ele está trazendo esse valor. Só que no relatório comercial, o comercial está falando que vendeu muito mais do que tem no sistema contábil. Então não se sabe se alguma coisa não foi lançada no sistema, se tem alguma informação faltando. E eu quero já perguntar no chat, isso é comum na empresa de vocês? O estagiário foi lá, lançou 2 notas, lançou 2 pedidos de venda, tem coisa duplicada, tem coisa faltando, tem pedido de venda, tem lançamento de produção faltando no sistema. Isso é comum no sistema de vocês? Acontece ou não acontece? E aí, ô Pierre, fala aí, ó. Eu sei que tem um delayzinho no chat, como que é? A galera tá falando que acontece na empresa delas? Tem muita gente sofrendo com isso aí, Jeito. Aquela nota que era para ser cancelada e não cancelaram. Eu acho que isso é mais comum do que acontece. E aí, qual que é o detalhe, tá, gente? Muitas vezes, quando é feito esse tipo de validação, o que acontece? Você gasta muito tempo. Porque aí você começa a comparar um relatório com outro. Igual, no nosso exemplo aqui, como que funciona? Aqui, nós temos... deixa eu mostrar. As informações da contabilidade, elas estão em diversos arquivos. Tá? Só que o relatório do comercial está em uma planilha apenas. Aqui tem todas as vendas do comercial. Então eu tenho que comparar essa informação contra todos aqueles meus arquivos. Aí às vezes você vai falar assim, não, mas Jeiton, ontem eu já aprendi como que eu posso consolidar os arquivos. Não tá tudo num único só. Basta eu fazer fórmulas. Eu posso vir aqui e dar um PROC-V. Eu posso fazer um PROC-X. Só que isso não funciona bem. E por que não funciona bem? Eu vou dar até um exemplo. Eu quero até saber, né? Vamos colocar uma enquete aí, ó. Quem aí já utiliza bastante no dia a dia? Se o suporte conseguir colocar essa enquete. Quem utiliza bastante PROC-X ou PROC-V? Ou às vezes soma-se até mesmo para fazer essa validação, coisas nesse sentido, coloca aí, coloca sim ou não, até para a gente saber a quantidade de pessoas que utiliza bastante essas funções. Só que qual que é o detalhe? Por que essa função ela não vai ser efetiva? Por quê? Porque se eu procurar esse documento 17 no meu outro arquivo, ele vai trazer o valor que eu tenho no outro arquivo, certo? Tá, mas e se no outro arquivo tiver 2 vezes lançado? Ele vai encontrar o primeiro. Aí às vezes você fala assim, não, mas eu posso somar as informações que estejam no outro arquivo. Ah, mas você vai fazer isso sempre o quê? Manual. Vai vir aqui e vai colocar a forma. Ah, então soma-se, eu quero buscar esse documento naqueles meus outros arquivos e somar os valores que tem para esse documento. Manual. E tudo que é manual não agrega. Então,
O que a gente está falando aqui na Teta? A gente está falando é o quê? Para de ficar fazendo fórmula o dia inteiro. Aquele Excel que você aprendeu, que é cheio de fórmula, mudou. Não tem a necessidade. Estou falando que fórmulas não são importantes? São, gente. Se você pegar hoje nosso curso de Excel básico e vai ali, ele tem várias fórmulas que são ensinadas. Mas o que a gente quer dizer é o quê? As fórmulas, elas têm que ser para trabalhos de análise rápidas. Tudo aquilo que é rotineiro, ou seja, aquilo que você entrega todo dia, toda semana ou todo mês, não são as fórmulas. E aí, o que a gente... Só para você entender um pouco mais aqui, antes da gente fazer o nosso exercício, você tem que entender o porquê e o que a gente tem. Qual que é a nossa ideia? É o quê? Eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho os documentos, eu tenho aqui somente os documentos que deram diferença. Então ele está mostrando o valor que está na contabilidade, o valor que está no comercial e a diferença que tem entre eles. Então, eu vou dar um exemplo. Ele está me falando que esse documento 3786, ele está lançado apenas no comercial e não está na contabilidade. Então eu sei, opa, contabilidade, o documento 3786, vocês esqueceram de lançar. Eu sei que esse documento 337, ele está lançado apenas na contabilidade, não está no comercial. Comercial, por que vocês não consideraram o documento 337? É o quê? É um pedido que foi excluído, foi cancelado e aí a gente não cancelou aqui, talvez? Eu tenho documentos aqui, ó, que é o quê? Olha o documento 46. Na contabilidade está 5.625. No comercial está 11.251. Ou seja, a partir dessa informação eu vou poder falar bem assim, comercial. Olha, esse documento aqui, eu acho que vocês lançaram em duplicidade. Tá vendo que está o dobro do valor do nosso? Na planilha de vocês está errado. Então, ou seja, o nosso trabalho é só de quê? De resolução do problema. E não mais ficar montando planilhas. Por quê? Porque veja o que ele acontece. Eu vou dar um exemplo. Eu vou no meu relatório comercial. Aí vamos pensar que esse documento 1 está R$900. E que o comercial lançou ele, não como 900, mas lançou ele como 9.000. Certo? Aí eu faço o seguinte. Eu tenho um botão aqui. E eu clico aqui. Tava 29.000, né? Opa, agora já tá 37.000. Aquele documento 1 já começou a aparecer como uma diferença a ser resolvida. Basta com um simples botão clicar e ele atualiza. Pierre, quanto tempo que ele demorou para fazer esse trabalho? Olha aqui, ó, o botão, ele clicou no botão. Esse foi o trabalho do botão, mas eu quero dar, olha isso daqui que eu vou mostrar. Se você não quiser nem ter o trabalho do botão, lembra que a gente falou que você pode colocar para ele atualizar automaticamente sempre que você abrir o arquivo? Ou seja, eu vou apenas abrir o arquivo e vai estar lá o trabalho feito. E eu vou preocupar o quê? Só em resolver o problema. E não mais o quê? Não mais ter que ficar fazendo validação. Fazer o quê? Coloca aí no chat aí, hashtag #CoreJob. Hashtag o trabalho de... Cara, eu vou falar pra você, eu falo, porque eu já fiz isso daqui inúmeras vezes. Eu ficava de madrugada, hora extra. Já teve vezes, fechamento de mês, trabalhando em multinacional, saindo 3, 4 horas da manhã no começo do mês. Por quê? Porque eu trabalhava na área de consolidação e eu tinha que reportar para a matriz nos Estados Unidos o quanto que aquela unidade de negócio ganhou de dinheiro. E aí, o negócio comercial, no gerencial dele, falava bem assim, olha, a gente fez X milhões de lucro. Só que aí na contabilidade, pensa o seguinte, tinha 200 pessoas aleatórias lançando informação no sistema. Um monte de gente. Ou seja, vai ter coisa que vai dar errado. Aí o meu trabalho, o meu corn job, meu trabalho de corno era o quê? Era ficar comparando relatórios com outros, tentando achar a diferença. Mas por que eu sofria muito? Porque eu não conhecia esse método que a gente está mostrando aqui, que é colocar a validação para ser feita via o quê? A gente vai aprender a fazer toda essa validação através do quê? Do Power Query. A gente vai mostrar. E é um recurso que eu quero trazer aqui para vocês, tá, gente? Desde 2016 ele está de forma nativa no Excel. Desde 2016. E trazendo uma segunda informação. Eu estou mostrando uma validação aqui de planilha contra vários arquivos, vários relatórios, certo? Mas eu poderia ter uma validação o quê? De uma planilha contra um sistema. Olha aqui, ó, isso aqui é um banco de dados de um sistema. Eu poderia validar automaticamente uma planilha contra o sistema.
Ou eu poderia validar o meu sistema contra, vou dar um exemplo. Quem é da área financeira, área fiscal, deve conhecer os arquivos XML, que são as próprias notas fiscais. Poderia colocar para validar o meu sistema contra todas as notas, os XMLs recebidos, que são as notas fiscais, e ver, por exemplo, se não foi lançada alguma coisa em duplicidade no sistema. Vocês têm noção do poder disso? Já manda aí hashtag curtir. Se você curtiu, saber que isso é possível. E você vai ver que, além de agora você ver o que é possível, você vai aprender a construir. É lógico, qual é a validação que a gente vai fazer aqui? Que é mais fácil, né? A gente vai validar, no caso, uma planilha versus 20 arquivos de Excel. Se a gente fosse validar aqui, por exemplo, dá para você validar contra o sistema? Dá. Mas aí você tem que estudar um pouquinho mais e seria uma aula um pouco mais longa. Dá para validar contra XML? Dá. Dá para validar. Todo tipo de validação dá para ser feito. Todo relatório que é rotineiro dá para ficar 100% automatizado. Olha isso aqui. Se é um relatório rotineiro, dá para ficar automatizado, ok? Estamos combinados? Pierre, quero saber, tem alguma dúvida em relação ao que eu mostrei até agora? Ou a gente pode começar a fazer esse projeto do zero? Eu quero saber se a galera curtiu. Você clicar como se fosse no botão de mágica. E aí, de repente, todo o seu trabalho está feito. Será que é legal, Pierre? Isso daí é sensacional, né, Jeiton? Jeiton, teve uma pergunta aqui do Jofran, ele mandou bem assim, ó. Essa diferença também funciona se for para casos de nomes ou vai ser só para números? Funciona só para números? Se você quisesse validar nomes, seria possível também validar. Gente, tudo que hoje vocês fazem na mão. Então, vou dar um exemplo. Eu tiro um relatório do sistema, eu excluo tal coisa, eu faço tal cálculo, eu comparo com outra planilha, eu comparo com outro relatório. Tudo isso dá para ser automatizado. Teve uma pergunta também do Emílio, ele mandou bem assim, ó, essa validação independe do número de colunas? Por exemplo, relatório contábil, relatório comercial, relatório da controladoria. Não tem problema. Aqui, ó, tô comparando com 20 arquivos. Poderia ser 500. Arquivo XML, gente, que é de nota fiscal, gente, a gente já fez comparando com mais de 5 mil, 10 mil arquivos, tá? Então, tranquilamente. O Jean mandou bem assim, olha só o tempo que a gente pode ganhar, sensacional. Não, vocês vão ver isso daqui, ó. Não tem como desver depois. É uma outra forma de trabalhar com Excel. Então vamos fazer esse projeto aqui. E eu já quero combinar com vocês o seguinte. Quero combinar. Manda aí já, ó, hashtag não apavora. Hashtag não apavora. Ou hashtag sem frescurinha. Manda aí, hashtag sem frescurinha. Por quê? Porque assim, a gente vai ver aqui com calma. Recomendação, você já tá com papel e caneta na mão? Então faz o seguinte. Se você ficar com dúvida em algum momento, anota. Depois, o minuto que tá da live aqui, depois você volta. Depois você assiste mais devagar. Só a recomendação é não tentar fazer junto. Por quê? Porque se você for ficar tentando fazer, aí esperar eu apertar no botão pra você fazer, infelizmente não daria tempo pra gente fazer aqui junto. Então a ideia é você tentar fazer depois. Então vamos lá. Vou abrir aqui e a gente vai começar esse nosso estudo de caso. Então, uma coisa também que eu acho que é hiper importante, né? É a gente sempre entender aquele tipo de coisa que a gente tem que fazer. Então, como que eu conseguiria comparar? Então, no nosso caso, qual que é a nossa referência aqui? Eu não tenho aqui os números de documento. Aqui, no relatório comercial, eu tenho. Tá, ok. Quando eu abro os relatórios da contabilidade, eu tenho os números de documento também? Eu tenho. Então, basicamente, eu preciso comparar os documentos que eu tenho na contabilidade com os documentos que eu tenho aqui. Para quê? Para que a gente possa fazer essa validação que a gente vai estar fazendo aqui agora, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Tá? A gente vai pegar aqui e vai, no caso, conectar aquelas fontes de dados que a gente tem, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu posso pegar aqui e eu poderia começar já direto dessa tabela também, não seria problema. Ok, se eu vier até aqui em dados, ó, se eu vier aqui em dados, eu poderia pegar dessa tabela intervalo. Então, por exemplo, eu já puxar aqui o relatório comercial. Tá vendo o que ele fez? Ó, vou fechar aqui novamente e te mostrar, ó. Se eu fechar aqui, eu descartar, ó, vou dar um exemplo. Eu já quero carregar essa informação aqui, ó, do relatório comercial. Basta eu vir em dados e eu clicar aqui, ó, da tabela intervalo. E ele puxa. Ah, não, ele tá num outro arquivo. Vamos pensar que esse relatório comercial, ele tá num arquivo separado. Então, nesse caso, eu conectaria o quê? A um arquivo aqui, ó.
Ah, e o da contabilidade? O da contabilidade, ele não está em um único arquivo. Então, eu não faço dessa forma. O da contabilidade eu conecto a uma pasta. Ah, não, vamos pensar que eu iria pegar e comparar, por exemplo, com o do banco de dados sistema. Aí eu tenho aqui. Só que aí aqui depois você tem que estudar mais sobre SQL para você poder puxar essas informações. Então, basicamente, é dessa maneira que funciona. Primeiro eu preciso o quê? Carregar esses dados para a gente, para depois fazer a comparação. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos puxar já esses dados que estão nessa tabela aqui. Vamos clicar aqui, ó, de tabela intervalo. Isso aqui tá, lembrando, está formatado como tabela. Então, por isso que já consigo fazer dessa forma. Não está formatado como tabela, está num arquivo diferente. Você iria puxar lá onde está seu arquivo. Combinados? Então, vamos lá. Vou clicar aqui de tabela intervalo. Aí aqui, eu já tenho aqui a tabela comercial. Ok, eu tenho a tabela comercial. Só que nós precisamos também trazer a informação também da onde? Agora da contabilidade. A contabilidade são aqueles 20 arquivos que a gente tem aqui. Então são esses arquivos que a gente tem aqui, na verdade 19. Então, aqui, ó, dentro do Power Query, a gente tem uma opção aqui, ó, tá vendo, ó, em página inicial? A gente tem a opção o quê? De carregar mais fontes de dados. Olha aqui, ó, se eu clicar nova fonte, eu posso carregar para cá o que a gente chama de consultas. São mais tabelas. Por quê? Porque eu quero trabalhar, eu quero cruzar as informações desses dois relatórios. Então aqui, ó, se eu clicar aqui em nova fonte, a partir de agora eu tenho aqui a opção de fazer aquela mesma conexão, ó. Nova fonte, arquivo e da pasta. Então, ó, aqui se eu fazer aqui, ó, arquivo e da pasta, eu vou selecionar aonde está aqueles meus arquivos e vou clicar em abrir. Aí aqui, lembra que como são vários arquivos, eu tenho que clicar o quê? Em combinar. Por quê? Porque eu quero consolidar esses arquivos. O combinar significa consolidar. Então eu clico aqui em combinar e transformar dados. E aí, o que ele vai acontecer? Vou dar OK aqui. Ele vai puxar aqui mais uma consulta para a gente. Então olha aqui, ó. Agora eu tenho a tabela comercial de um lado, certo? E eu tenho aqui os arquivos da contabilidade de outro lado, ok? E aí, agora, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente tem que entender o que é a validação que a gente quer fazer. A gente só quer fazer a validação de documento e quer fazer a validação de valor, certo? Trazer quais são os documentos, qual é o valor que tem na contabilidade e qual o valor que tem no comercial, certo? Então, uma coisa já que eu posso fazer é o quê? Selecionar somente as colunas que eu quero utilizar. Então, se eu clicar aqui, ó, em escolher colunas, no caso aqui do comercial, eu vou querer ter apenas o documento e eu vou querer ter o valor. Essas serão as únicas duas informações que eu quero. E eu clico em OK. Gente, eu não peguei. Tá tudo bem. Eu faço aqui no da contabilidade aqui para você ver também novamente. Olha aqui, ó, vou até aumentar o zoom. Se eu clicar aqui em escolher colunas, eu venho aqui e seleciono somente aquilo que eu quero. Qual que é a ideia? E você tem que fazer isso sempre para todos os seus relatórios e que a gente recomenda. Que é o quê? Você tem que levar para o Excel somente aquilo que você quer e não tudo aquilo desnecessário que você não vai utilizar. Eu falo até por uma questão de performance. Eu falo para ficar mais leve. Ao invés de você sair tratando, fazendo um monte de coisa, você tem que levar só o que você quer. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos pensar que daqui a um tempo você vai tirar uma informação do sistema. E aí são 10 milhões de linhas. Mas será que de fato você quer analisar 10 milhões de linhas? Talvez não. Talvez você quer analisar só X período. Talvez você precisa só de X colunas, só X campos. Então traz somente aquela informação que você quer. Vai deixar muito mais leve e a performance vai ser melhor. Ok? Então vamos lá, ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero apenas o documento e quero apenas o valor. Então aqui eu posso até desmarcar todos. E aqui eu seleciono somente o valor e o documento. Então aqui, ó, documento e valor. E vou dar um OK. E aí eu quero reforçar algo que a gente mostrou ontem, que é o quê? O que é o legal do Power Query? Que é esse suplemento que fica atrás do Excel. Tudo que eu faço, ele vira uma etapa aplicada. Olha o que ele acabou de fazer. Tudo que eu fui fazendo aqui, ele está criando etapas aqui. Então aqui, ó, tem uma linguagem de programação aqui por trás, que é que a gente chama de linguagem M.
O que é essa linguagem aqui? O que ele está falando? Select column significa o quê? Selecionar linhas. Selecionar colunas. Selecionar colunas do quê? Da tabela. E aí, quais são as colunas que você quer selecionar? A coluna documento e coluna valor. Só que qual que é o detalhe? Por que o Excel mudou completamente a parte de automação? Um tempo atrás, Pierre, se você quisesse fazer várias automações, você teria que utilizar o VBA. E o VBA você teria que escrever essas linhas de código. Ah, Dieito, mas eu utilizo as macros, tá? Mas as macros dão muito problema. Se você for tentar gravar uma macro mais complexa, ela vai dar bug, ela vai errar e vai dar um monte de coisa, tá? Então a ideia hoje é o quê? A ideia é o quê? Você ter o Power Query, por quê? Porque você vai fazendo tudo com o mouse. Então não importa se você é um analista de RH, se você é um assistente comercial, se você é um supervisor de vendas, se você é um gerente de produção, você consegue fazer automações sem você ser programador. Porque você faz tudo com o mouse. E aqui eu já quero reforçar alguma coisa. Às vezes você está olhando para isso daqui e você está falando bem assim. Ai, mas meu Deus, é muito complicado, é muita tecnologia. Gente, nós temos alunos na Teta 65 anos de idade, 70 anos de idade, e alunos que hoje têm resultado, que estão ativos no mercado, que estão atualizados. E por que eu estou falando isso para vocês? Vocês não podem aceitar perder de forma alguma por uma ferramenta. Uma ferramenta que a gente clica. Como que a gente pode aceitar perder e falar bem assim, PR? Não, isso é complicado demais, não é para mim. Peraí, eu tô falando de algo que eu clico e ele vai salvando tudo que eu clico e eu vou falar que eu não consigo aprender essa ferramenta. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Clóvis Paz de Barros, que ele fala bem assim, que a gente tem que ter bril. Cara, como que eu vou aceitar? Não dá, tem que ter bril. Como que eu vou aceitar perder por uma ferramenta? Não! É só ter a paciência de entender que eu vou fazendo as coisas aqui e ele vai salvando. E qual que é o detalhe? Aqui eu recomendo para todos os nossos alunos, não tenha medo. Por quê? Porque se eu clicar aqui, ó, ele desfaz. Então eu vou dar um exemplo, ó. Se eu cliquei aqui, ó, pronto, desfez. Não vai matar ninguém. Venho aqui novamente. Opa, eu tinha feito alguma coisa errada? Vem aqui novamente e faz. Não pode ter medo, gente. Não pode ter medo. Às vezes as pessoas, elas se travam muito por ter medo de algo que vai clicar aqui. Não, olha aqui, ó, esse xizinho é justamente para isso. Show? Então, Pierre, agora eu tenho aqui o do comercial e eu tenho aqui da contabilidade. Tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui, ó, é colocar separado aqui já, ó. Exemplo, ó. Trocar o nome. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, valor comercial. Certo? E aí, Pierre, o que a gente vai fazer aqui? Pierre, daria para eu fazer um PROC-V automático no Power Query? Daria. Existe uma opção aqui da gente fazer o PROC-V automático, Pierre. Só que, o que acontece? O PROC-V, o PROC-X automático, ele vai buscar aquela referência lá. E a gente não quer. Por quê? Porque a gente não viu que pode acontecer o erro de ter uma informação duplicada, de ter uma informação faltando. Então a ideia aqui é diferente. A ideia vai ser o quê? Eu quero juntar todos os documentos que eu tenha e eu ter uma coluna comercial, ter uma coluna contabilidade e a diferença. Não importa se eu tenho aquele documento apenas no comercial ou não importa se eu tenho documento apenas na contabilidade. Eu quero ter todos os documentos possíveis das duas origens, contabilidade e comercial. E eu quero ter uma coluna para cada uma delas. Por quê? Porque dessa forma eu consigo fazer a diferença. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu posso já até trocar o nome aqui, ó. Valor contabilidade. Ah, aqui, ó, eu tinha selecionado errado, tá? Tava gerente, ó. Ó, é o documento, ó. Ó, aquela hora, viu? Aqui, o que eu posso fazer? Eu poderia vir aqui, eu posso dar um duplo clique, ó. Ó, olha aqui, ó. Se eu dar um duplo clique aqui, eu caio novamente na seleção. E aí aqui eu altero, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, documento ao invés de gerente. É o documento que a gente precisa para poder fazer essa comparação. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora, então? A gente vai colocar tudo em uma única consulta. Então eu vou clicar aqui, ó, em acrescentar consultas, porque eu quero ter uma única tabela com a informação desses dois departamentos. Então eu vou clicar aqui em acrescentar consultas. Aí aqui ele pergunta, tá, você quer qual consulta você quer acrescentar? Ah, eu quero acrescentar a consulta do arquivo contabilidade. Então eu venho aqui e dou um OK. Pierre, olha o que aconteceu e vai ter muita gente que vai ficar desesperada aqui.
Porque tá vendo aqui, ó, esse documento 001? Ele trouxe no comercial 900 e aqui no valor contabilidade ele trouxe esse null. O que é esse null? É nulo. É como se ele trouxesse 0. Mas aqui, ó, até se eu filtrasse aqui o documento 001, na verdade ele tem 2 linhas agora. Por quê? Eu tenho uma única linha. Eu tenho uma linha falando que tem um valor no comercial e eu tenho uma outra linha falando que eu tenho valor na contabilidade. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso agrupar isso daqui em apenas uma única linha. Eu não posso ter 2 linhas do mesmo documento. Que ele traga numa única linha o valor do comercial e o valor da contabilidade, porque só assim eu vou ter as diferenças. Tá? Então, aqui, deixa eu tirar esse filtro que eu fiz. Eu fiz só para mostrar aqui para vocês. E agora eu vou clicar aqui em um outro local. Agrupar por. Agrupar por. Aí aqui no agrupar por, eu vou vir e vou colocar as nossas informações. Então aqui, ó, eu tenho aqui, eu quero agrupar por documento. E eu vou colocar aqui, ó, valor contabilidade, o nome da nova coluna. Valor comercial. Na verdade, primeiro. Valor comercial. Que operação que eu quero fazer? Eu quero somar. Eu quero somar quais colunas? A da coluna valor comercial. Eu vou colocar só aqui, ó, em avançadas. Por quê? Porque são mais de um agrupamento, tá, gente? Então aqui, ó, quero agrupar documento e eu quero ter 2 colunas aqui. Uma também do valor contabilidade, e aí eu dou o nome para essa daqui. E eu quero o quê? Eu quero somar o valor da contabilidade. Então aqui eu dou o nome, aqui eu falo que operação eu quero fazer, eu poderia fazer uma média, por exemplo. Ah, eu quero comparar a média dos dois. Dependendo do tipo de trabalho que você tem para fazer, poderia ser possível. No nosso caso aqui, eu falo que coluna que eu quero somar. Pierre, olha a mágica aqui. Eu dar um OK, o que vai acontecer? Ele vai ter agora apenas uma única linha para cada documento. E agora eu tenho lado a lado as informações. Então, se eu quiser ter apenas a diferença, basta agora eu criar uma nova coluna. E essa nova coluna é um cálculo. E eu vou mostrar que é possível calcular aqui dentro do Power Query. Por quê? Se eu clicar aqui em adicionar coluna, eu consigo criar uma coluna personalizada. E o que é essa coluna personalizada? Eu vou dar um nome para essa coluna e ela vai se chamar diferença. E essa diferença vai ser o quê? Igual valor comercial menos, aí eu coloco menos valor contabilidade. Olha aqui, ó. A minha coluna com o nome diferença é a coluna valor comercial menos valor contabilidade. E eu vou dar um OK aqui. Aqui eu posso mudar, ó. Ele está aqui com formato aqui. Eu posso mudar isso aqui para um formato de número. Né? Então, por exemplo, aqui eu posso vir aqui e tipo de dados, eu poder colocar que isso aqui é um número inteiro, é um número decimal. Posso colocar aqui o número decimal, por exemplo. E aqui eu venho, o Pierre. Se eu clicar agora filtrando e tirando tudo que é 0, o que vai acontecer? Agora eu tenho apenas os nossos documentos que têm diferença. Eu posso fazer algo diferente ainda. O que é o diferente? Como eu quero a diferença, o que ele fez? Ó? Aqui, ó, o que aconteceu? Nesse documento 3786, ele falou que no valor comercial ele tem um valor de 2.529. Só que o valor contabilidade está em branco, aí ele trouxe nulo. É um espaço vazio. Eu posso, antes disso, substituir tudo que é nulo por 0. Para quê? Para que ele traga a diferença. Por quê? Porque aqui ele não trouxe uma diferença, porque ele está comparando isso daqui não com 0, mas sim com espaço vazio. Então eu posso vir antes de fazer isso daqui, ó, antes de fazer essa diferença, eu posso aqui adicionar, ó, aí eu cliquei aqui na etapa, e eu posso vir antes, e eu posso o quê? Clicar para substituir valores. Substituir valores o quê? Tudo que for null vai ser igual a 0. Aí, a partir desse momento, o que ele faz? Agora sim, ele traz aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ele trouxe 0 aqui. E aí, a partir desse momento, ele traz a diferença exata. Agora, o que acontece? Se eu clicar aqui em fechar e carregar para, eu posso, aqui no caso, trazer. Aqui, eu posso trazer aqui numa nova planilha. Ó, dá um OK. Eu posso trazer numa nova planilha somente as nossas diferenças. Ah, Jayton. Aqui, ó, peraí. O da diferença tá nesse outro aqui.
Ó. Peraí, cadê o da consulta? Vamos lá, ó, tabela comercial. Aqui, ó. Somente as diferenças estão aqui na nossa. E aí, a partir desse momento, o que acontece? Eu só preocupo com aquilo que está diferente. E não preocupo com os demais. Eu quero saber quem curtiu. Eu já vou mostrar a parte aqui do botão, tá, gente? Como criar essa parte do botão. Eu já vou mostrar isso daí. Mas eu quero saber quem curtiu. E, Pierre, o que eu vou fazer? Para assimilar melhor o conteúdo, eu vou fazer agora isso daqui novamente, é lógico. Vou fazer de uma forma mais rápida. Por quê? Porque a gente já explicou uma vez. Mas é só para mostrar o quê? E esse tipo de trabalho aqui, se eu quiser fazer isso daqui em 5 minutos, eu faço. Por quê? Porque eu fiz aqui de uma forma um pouco mais lenta, porque eu estava explicando. E eu vou mostrar isso daqui, que isso daqui é feito em menos de 5 minutos. Um trabalho que é rotineiro, que você gasta horas e horas toda semana e todo mês. Você gasta 5 minutos, você automatiza isso e você ganha tudo isso depois de ganho depois, porque você vai estar fazendo manual. Então, porque às vezes você fala assim, tá, mas deu trabalho fazer essa validação. Eu poderia continuar fazendo os meus PROC-X, os meus PROC-Vs. Não, gente. Eu faço isso daqui uma única vez. Eu faço 5 minutos e ele fica salvo pro resto da vida. Essa é a nossa ideia. É isso que a gente quer trazer isso daqui para vocês. Então, ó, eu vou aqui, ó, e Pierre, eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar esse arquivo, não vou salvar nada. E eu vou, ó, vamos colocar um desafio agora, Pierre. Eu vou fazer isso daqui novamente aqui e eu vou mostrar o quanto que dá para fazer isso daqui rápido. Você faz um favor para mim, Pierre, tá? Você vai fazer um favor para mim. Ó, salvei eu fechei aquele arquivo. Você vai colocar agora, você vai colocar num cronômetro pra gente saber quanto tempo foi gasto pra gente fazer isso daqui. De uma forma mais rápida, agora a gente vai repetir isso daqui, só que de uma forma mais rápida. Pra galera ter noção que não, que é uma coisa rápida de se fazer. Eu quero saber antes, Pierre, a galera curtiu? Jeiton, muita gente curtiu aqui, achou sensacional. Só que teve um comentário aqui, Jeiton, da Paula, ela mandou bem assim, ó, acabei me perdendo, mas na esperança de rever a aula com calma e praticar melhor. Então, ó, eu vou refazer aqui novamente, é lógico, agora eu vou refazer de uma forma mais rápida, porque a gente já fez. Mas qual que é um grande benefício de estudar online? Volta no vídeo. E aí eu quero trazer também uma outra coisa também aqui, gente, que é mais importante que os botões. Às vezes, vocês ficam muito fissurados no botão que aperta. O foco não é o botão que aperta. É entender a lógica. É entender como é possível. Os botões, depois você vai tentar fazer isso daqui. E tá tudo bem. Aí você pausa o vídeo, você volta. Não foca nos botões, foca na lógica que foi utilizada para fazer essa comparação. Os botões é o de menos. Se você ficar tentando decorar botões, vai ser complicado mesmo. É muito botão que clica ali, é muito lugar que clica. Imagina, putz, você clica agora, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Não é para decorar botão, é para entender um conceito do que está sendo feito e do que é possível você fazer para você reduzir horas de trabalho. Show? Então, a Camila mandou o seguinte, ó, quando virar o mês, vai trocar o relatório e mudar os valores. Eu tenho que refazer essa parte de novo no Power Query? Não, é possível você alterar a fonte de dados, por exemplo. Ah, eu tô pegando da pasta de junho, de julho. Agora eu quero pegar a pasta de agosto, quero pegar a pasta de setembro. Ah, não, eu quero ter tudo isso pro ano inteiro. Então, você pega só de uma pasta do ano inteiro. Então, não tem problema, tá? Então, bora lá. Pierre, eu quero que você coloque num cronômetro aí e eu quero que você me fala depois quanto tempo a gente gastou para fazer essa validação que a gente vai fazer aqui, que é no caso do nosso relatório comparativo, tá? Então, ó, vamos lá. Ó, valendo, Pierre, valendo. Então, a primeira coisa que a gente fez naquele momento foi o quê? Primeiro, importar já os dados que estavam aqui na tabela do comercial. E aonde a gente foi? A gente clicou em dados e a gente clicou da tabela intervalo. E aí, a gente trouxe para cá as informações da tabela comercial. Só que a gente quer comparar. Então, a gente tem que trazer também o quê? As informações que estão aonde? Que estão na contabilidade. Então, a gente veio aqui em nova fonte, a gente importou as informações que estavam da contabilidade e clicou aqui para conectar. E clicou aqui em combinar, que era o quê? Para consolidar essas informações. E aí, depois, a gente começou a ter aqui o quê? Deu ok aqui, beleza. E o que a gente começou a ter? A gente começou a ter aqui duas consultas. Uma do comercial e uma da contabilidade. E a gente viu que era importante deixar somente aquilo que a gente ia trabalhar. No nosso caso, a gente clicou em escolher colunas e deixou somente o quê? O documento e o valor.
porque era somente as duas coisas que a gente queria comparar. E aí a gente viu que tudo isso salva em etapas aplicadas. E aí a gente veio aqui na contabilidade e fez exatamente a mesma coisa. Deixou somente o documento e o valor. Por quê? Porque eu só quero comparar essa informação. E a gente viu que aqui a gente já alterou o nome aqui da coluna para valor contabilidade e o da outra aqui para valor comercial. Por quê? Porque para quando eu consolidar essas informações, nós queríamos ter isso daqui em colunas separadas. Então, a gente fez o quê? A gente clicou em acrescentar consultas, porque a gente queria juntar as duas tabelas em uma só. Então, a gente pegou a tabela da contabilidade aqui e deu um OK. E a partir desse momento, a gente tinha de um lado o valor comercial e tinha de um outro lado o valor contabilidade. E aí o que a gente fez? Nós agrupamos isso por documento, trazendo tudo, no caso, uma linha só por documento e não duas. Então clicou aqui em agrupar por, que é como se fosse praticamente uma tabela dinâmica, tá? Para quem já utiliza a tabela dinâmica. Clicou aqui em documento, mas a gente tem que marcar essa opção avançadas, porque são duas colunas, não é uma só. E aí a gente deu nome para aquilo que a gente queria colocar. Então o valor comercial vai ser o quê? Vai ser a soma da coluna comercial. Então a soma da coluna comercial. O valor contabilidade é a soma da coluna valor contabilidade. E a gente deu um OK. E aí, a partir desse momento, a gente tinha aqui tudo ao lado. O que mais que a gente fez? Substituiu tudo que ainda continuava em branco e nulo, a gente colocou, ao invés de deixar nulo, que no caso significa null, que aparece lá, a gente substituiu por 0 e deu um OK. E depois foi basicamente o quê? Adicionar aqui uma coluna personalizada, tá? Uma coluna personalizada, dando nome para essa coluna, no nosso caso aqui, diferença, que é igual ao quê? A valor comercial menos valor contabilidade. Valor comercial menos valor contabilidade, dá um OK aqui, e agora eu tenho as diferenças. A gente viu que seria interessante, talvez, já deixar no formato isso aqui de número, porque aqui, ó, não está como um formato de número, então colocou aqui, ó, número decimal, e a gente filtrou. Só que a gente quer trazer só as diferenças e não um relatório inteiro. Então, o que a gente fez? A gente colocou aqui, ó, tirou tudo que era igual a 0, a gente deu um OK. E se eu quisesse, eu quero trazer diferença só acima de R$10, não quero pegar diferença pequena, pode ser aqui, ó, é maior que o quê? E dá um OK aqui. Então, a partir desse momento, a gente tem aqui o nome disso daqui, eu posso até renomear. Então, se eu quisesse renomear aqui, por exemplo, de tabela diferença, eu posso renomear. E eu posso o que agora, a partir de agora, clicar em fechar e carregar para. E aí aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero colocar isso daqui numa planilha existente já ou numa nova planilha. Eu posso abrir aqui numa nova planilha e a partir de agora eu tenho aqui, Pierre, eu tenho as informações daqui, ó, no relatório, aqui, ó, tabela diferença, eu tenho aqui as nossas diferenças. E aí aqui, o que é o detalhe? Agora, quanto tempo foi para ter as diferenças, Pierre? Menos de 5 minutos, Jayton. E olha que eu ainda fui reexplicando um pouquinho, hein? 5 minutos você teve algo que vai ter ali pro resto da vida. Mas que mais que eu posso fazer, Jayton? Você pode deixar um negócio mais bonitinho, né? Então, exemplo bem assim, ó. Você pode deixar aqui essas linhas de grade. Que mais que dá para fazer, Pierre? Eu acho que é interessante a gente, às vezes, fazer o quê? Colocar aqui, ó, um nome, né? Então, por exemplo, bem assim, ó, relatório diferenças comparativo, diferenças, contabilidade versus comercial. Aí deixa mais bonitinho, né, essa planilha. Coloca aqui numa outra fonte. Então, vamos colocar numa Center Gótica aqui, ou numa Montserrat, que são fontes mais bonitinhas. Vamos aumentar isso daqui. Vamos colocar aqui uma soma, né, dessas diferenças. Então, vamos pegar aqui essas diferenças aqui, colocar uma soma aqui, ó, e deixar bonitinho para a gente saber o valor que está dando diferença. Vamos colocar aqui em amarelo. Vamos colocar aqui os 2 pontinhos. E aí, o que acontece, gente? Aí eu posso colocar aqui, ó. Eu quero que ele sempre, toda vez que atualizar o arquivo,
eu quero que ele atualize automático isso daqui. Ou toda vez que eu clicar aqui em atualizar tudo. Então você vai alterando a parte aqui de propriedades de conexão. Você pode colocar para ele sempre atualizar a cada X minutos. Mas, Pierre, se eu quisesse algo mais dinâmico? E se eu quisesse ter um botão aqui? Para toda vez que atualizar, eu vou ensinar isso daqui a galera. Que é o seguinte. Tem o seguinte, ó. Tá vendo aqui, quando eu passo o mouse por cima, ele tá me falando o quê? Que o atualizar tudo é um atalho. Ctrl Alt F5. Olha o que eu posso fazer aqui, Pierre. Eu posso clicar aqui, ó, inserir. Eu posso inserir. E aí eu vou inserir aqui. Eu posso inserir aqui uma forma. Para quê? Para que ele fique aqui, ó, tipo assim, um botão. Também sim. Aí eu vou dar um nome para esse botão. Então eu vou colocar bem assim, ó. Clique aqui. Clique aqui. Para atualizar as diferenças. Tá? E aí, vamos novamente também, vamos deixar isso aqui mais bonitinho, né? Vamos colocar isso daqui centralizado, vamos aumentar isso daqui, né? O que mais que a gente pode fazer? Ah, aqui minha planilha é verde, vamos trocar o design disso aqui? Então vamos colocar isso daqui numa outra cor? Vamos colocar numa outra cor aqui, às vezes mais legal, que combine mais? Ah, e se isso daqui, ô Pierre, a gente colocar uma sombra aqui, ó, dar um efeito, para dar um efeito um pouco melhor. Ou colocar, às vezes, alguma coisa assim, ó, mas no formato assim, parecendo que é um botão mesmo. Será que dá? Ah, e se eu quiser, às vezes, deixar isso aqui um pouco até mais gradiente? Será que fica mais legal? Então, assim, tudo você vai o quê? Você vai mexendo, para o quê? Para deixar, às vezes, aquele trabalho ainda melhor. Então, desse gradiente aqui eu não gostei muito não, hein, Pierre? Acho que desse jeito tá até melhor aqui, ó. Depois acho que dá para tentar dar uma mexida aqui, às vezes colocar um contorno para ficar alguma coisa ali chamando um pouco mais atenção. Colocar um contorno talvez preto, mas sem tanta espessura assim, um pouco mais fino. Então assim, vejam que você depois, você vai mexendo. Isso aqui é estética, é detalhe, tá? E aí, aqui ó, o que a gente vai fazer? Se eu clicar com o botão direito aqui, aí sim, eu posso atribuir uma macro. E qual que vai ser essa macro? Atribuir uma macro, e aí eu vou criar uma nova macro, vou gravar aqui uma macro aqui. Ou eu posso simplesmente fazer diferente. Eu posso vir aqui na guia desenvolvedor e posso também clicar aqui em gravar macro. Tudo o que eu fazer aqui agora ele grava. O que eu repetir. Então se eu clicar aqui em gravar macro e eu dar um nome aqui, atualização, vou colocar aqui, atualização, comparativo, live. E vou dar OK. Ele está gravando já, ele está gravando. Se eu der um Ctrl Alt F5 aqui, vou fechar essa janela aqui, ó. Se eu der um Ctrl Alt F5, tá? Peraí, aqui. Ctrl Alt F5, o que ele fez? Ele atualizou, certo? E aí, se eu clicar aqui em parar a gravação agora, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, botão direito, atribuir macro. Qual que foi a macro que a gente acabou de gravar? Atualização, comparativo, live. E dou um OK. Ou seja, toda vez que eu clicar aqui, ele vai buscar a diferença. Mas, gente, não aconteceu nada. Não aconteceu porque não atualizou a diferença. Ok, o que a gente vai fazer aqui agora? Se eu vier aqui, ó, e mudar no meu relatório comercial de 535 para 5.000 reais, esse documento 17, e eu vim aqui na minha tabela de diferença, ó, tá 29.439. Será que ele vai funcionar, Pierre? Olha aqui, ó. Quanto tempo, Pierre, para ele atualizar isso daqui, ó? Quanto tempo? Um clique. Já tem todas as informações atualizadas, Pierre. Eu quero saber se a galera curtiu ou não. Se elas tiveram noção do poder de... Aqui eu mostrei um tipo de exemplo e a gente automatizou e reduz horas de trabalho que às vezes alguém fica lá fazendo. For job, PR. Não, vamos parar de fazer esse tipo de trabalho. Gente, não dá para em 2026 a gente ser praticamente um escravo do Excel. A gente tem que colocar o Excel para trabalhar para você. Talvez, o que acontece? Você fez um curso de Excel lá em 2016, lá em 2013, e você achava que o Excel era só aquilo. Só que às vezes você fez com aquele cursinho de Excel, com aquele professor de informática que fica te ensinando um monte de forma. A questão é trabalhar de forma mais inteligente. É entregar mais resultado com menos esforço. Então, assim, é isso que eu recomendo para vocês, é isso que eu recomendo para a carreira de vocês. Por quê? Porque dessa forma, sobra mais tempo para você ser mais estratégico, gente. A questão não é quem faz mais hora extra, a questão não é quem trabalha mais, a questão é quem entrega mais resultado. E eu quero trazer um outro ponto também aqui, Pierre, que é o seguinte. Imagina o seguinte, cara,
você vai vai ter um corte na empresa. A empresa fala assim, não, vamos reduzir custos. Ela vai cortar quem? A pessoa que automatiza as coisas, a pessoa que consegue entregar uma atividade em 5 minutos, que tem gente que gasta 5 horas, ou vai demitir aquelas pessoas que ficam ali, ó, trabalhando demais, mas com pouco resultado. Não, gente, chegou a hora de parar assim, todos vocês aqui, só por vocês estarem aqui, já mostra o quê? Que vocês são pessoas comprometidas com a carreira de vocês, que vocês querem fazer diferente nesse ano, que vocês estão dispostas a se desenvolver, estão dispostas a estudar, estão dispostas a se esforçar e continuar se desenvolvendo, continuar estudando. Eu tenho certeza que vocês não vieram aqui só para eu falar que eu participei de um evento e ganhar um certificadozinho, não. Vocês têm noção do quanto que a carreira de vocês pode mudar através do Excel. Então, assim, estudem mais, cada vez mais sobre isso. Não estudem só isso daqui, mas estudem também Power BI, estudem inteligência artificial, estudem SQL, estudem Power Apps, Power Query, Power Automate. Tem tanta ferramenta bacana, gente, hoje. Tem um Lovable, que é uma ferramenta incrível. Assim, tem tanta coisa, gente, que vocês nem sabem que existiam. Tem uma coisa que eu falo muito, assim, que é o quê? Com certeza, tem um monte de coisa que você nem sabe que existia e que é possível e que com certeza está impactando de você não ter o resultado que talvez você merece, que você poderia dar para sua família, que você poderia ter mais descanso, poderia viajar mais, poderia ter um pouco mais de dinheiro, poderia colocar o filho às vezes numa escola particular. Então é isso que a gente quer mudar isso daqui para vocês. Pierre, eu quero saber, a galera curtiu, Pierre? Jeiton, a galera gostou muito aqui do conteúdo, a Marcela mandou assim, ó, incrível demais, já tive várias ideias de melhoria nos meus processos, a Camille mandou bem assim, ó, muito fácil pegar tudo com esse método de ensino, muito bom, parabéns. A Graciele, simplesmente demais, aulas super práticas e dinâmicas, professor, nota 1000. Jeiton, teve um comentário de uma pessoa aqui, ó, ela falou bem assim, ó, e como fazer, Jeiton, alguma dica que você tem pra ela, tipo assim, ó, como fazer quando você é sobrecarregado com as tarefas excessivas do seu chefe? Vamos lá. Tem alguns pontos aqui. Deixa eu até dar um ensinamento pra vocês aqui, que é o seguinte, tá? E tem algo que a gente aprende bastante a gente tem uma pós-graduação, né, que a gente comentou para vocês, de gestão, negócios e inteligência artificial. Então a gente tem muito aluno nosso que é gestor. E assim, é uma pós-graduação que a gente é muito contente de ter feito, que foi a primeira pós-graduação onde todos os professores são diretores, são C-levels. Uma das coisas mais importantes que a gente ensina lá desde o começo se chama matriz de Eisenhower. O que significa essa matriz de Eisenhower? Deixa eu tentar mostrar aqui para você, tentar desenhar aqui para vocês, que isso vai ajudar vocês em priorização de tarefas, tá, gente? Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela para vocês, que é o quê? Ó, o que é a matriz de Eisenhower? É o seguinte, para quem não sabe, Eisenhower, ele é um general americano que ele foi muito responsável por ajudar os Estados Unidos a ganhar a Segunda Guerra Mundial. E ele foi tão relevante que ele se tornou, inclusive, presidente dos Estados Unidos um tempo depois. E ele separa, e ele fala que é muito importante o quê? Você saber priorizar tarefas. E como que ele separa? Ele tem um método para isso. Como que ele faz? Deixa eu desenhar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui Ó, gente, minha letra é muito feia, tá? Não repara não, tá? Minha letra é muito feia. Ele separa em 4 quadrantes, tá? Ele separa em 4 quadrantes. E como que ele separa esses 4 quadrantes? Ele tem coisas que é o quê? Ele fala que é o seguinte. Tem coisas que você tem que fazer. Ó. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Tem coisas que são importante e urgente. O que é importante e urgente? Cara, vai gerar muito valor. É muito importante isso daqui. E é urgente. Tem alguém precisando disso daqui, eu preciso resolver isso daqui agora. Então, eu vou dar um exemplo. Cara, se eu não fazer isso daqui agora, a fábrica pode parar. A gente pode perder uma venda aqui agora, se eu não fazer isso daqui agora. Eu tenho um horário para entregar isso daqui. Então, isso daqui é o importante e urgente. O importante e urgente, ele fala o seguinte, que você sempre tem o quê? Que fazer isso na hora. Isso é o importante e urgente. O que mais que a gente tem? A gente tem aquilo que é o quê? Que é... esse negócio aqui, ó. Que é o importante e não urgente. E ele fala que isso daqui você tem que fazer o quê? Você tem que planejar. Você tem que planejar. E aí, ou seja, isso aqui é importante, eu tenho que fazer isso daqui em algum momento, mas não vai matar se eu não fazer hoje ou fazer daqui 2 dias. Não tem problema. Então você coloca isso daqui na agenda e você se planeja a fazer. Por quê? Porque você sabe que vai dar resultado. Tem aquilo que é o quê? Que é
que você tem o quê? Urgente e não importante. E ele fala que você tem o quê? Que você tem que delegar. Então a ideia é o quê? É que você, se é uma coisa que não é importante, ele não vai dar resultado, não vai ter efeito. O que é interessante? Você delegue para outra pessoa fazer isso daqui. Uma pessoa mais iniciante, uma pessoa que está começando lá. Então você delega isso daqui, tá? Aí tem aquilo que é o quê? Que é o não urgente e não importante. E aí, isso daqui é o quê? É o que você tem que parar de fazer. E olha o quanto que isso daqui é relevante para as nossas tarefas e nossas atividades. Se você tem algo ali que é importante, é urgente, que seu chefe pediu, tudo bem, você vai fazer ali na hora. Mas qual que é o detalhe? O que você tem que fazer? Sabe aquelas atividades que talvez pode dar muito resultado? Então, vou dar um exemplo. Se você, você começou a estudar sobre Power Query, começou a estudar sobre SQL, estudar sobre Power BI, e você sabe que vai dar muito resultado. Então, você vai planejar, por exemplo, vai dar muito resultado automatizar essa planilha. Então, eu vou tirar 1 horinha na quinta-feira para fazer isso daqui. Vai dar muito resultado se eu estudar sobre isso daqui. Então, eu vou tirar 1 horinha na terça-feira para estudar sobre isso. É até uma frase que ela fala, né? Se você tiver 6 horas para derrubar uma árvore, gaste 5 horas afiando o machado. E aí, o que vocês fazem muitas vezes no Excel? Você fica gastando todo o seu tempo, o quê? Fazendo o quê? Manual. Porque você pensa, não tenho tempo para fazer automação, não tenho tempo para estudar. Mas para fazer manual você tem. Para fazer manual você tem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, importante e não urgente, você tem que planejar. E aí, voltando, você fala que seu chefe, ele demanda muita coisa para você. Tá, mas e se essas coisas, exemplo, seu chefe fala assim, preciso de número tal coisa, se eu preciso do número não sei o quê. E se você começar, tem um relatório no Power BI automático para ele? Você vai diminuir as demandas para você também, não vai? E aí, você tem aquelas coisas que são, se são coisas que não tem tanto esforço, você tem que tentar fazer o seguinte. Se você tem a possibilidade de delegar para alguém, tudo bem. Agora, se não tem, será que você pode também automatizar aquilo lá? Para falar assim, eu não quero mais fazer isso daqui, eu quero que essa informação vá para outro lugar. Por quê? Porque não faz sentido eu gastar horas com algo que não entrega valor. E aí também tem outro detalhe. Tenho certeza que tem um monte de coisa que você faz na sua empresa, que às vezes não está dando tanta diferença, que não vai dar tanto resultado, e tem outras coisas que faziam mais. Tem aqui, até trazendo... Aqui, gente, não é só sobre Excel, tá? No fim das contas, a gente se preocupa com a sua carreira. Excel é só uma ferramenta que te ajuda a crescer. Ninguém vem aqui para aprender Excel. Vocês vêm aqui para ganhar mais dinheiro. Vocês vêm aqui para ser promovido. Vêm aqui para ter um currículo mais de respeito. E aí, por conta disso, eu vou até indicar um livro para vocês, que é isso daqui, ó. Esse cara, ele se chama Jim Collins. Os principais CEOs, quase todo CEO que você for conversar, se um dia você tiver a oportunidade de conversar com um CEO, você vai ver que quase todos eles leram esse livro aqui, ó, que se chama Empresas Feitas para Vencer. Quem tá com papel e caneta, a gente indica isso desde segunda, né? Quem não pegou papel e caneta para anotar as coisas que a gente fala aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, pega um papel e caneta. Você tá no treinamento aqui, ó. Empresas Feitas para Vencer. E ele fala um negócio também que é o seguinte. Ele fala o quê? Que tão importante, olha essa frase, tão importante quanto ter uma lista do que fazer é fazer uma lista do que você tem que parar de fazer. Peraí que eu já coloco essa frase aqui certinha aqui, ficou com um zoom muito grande aqui para vocês. Se vocês puderem, anota essa frase aqui como uma tarefa para você colocar nessa semana. Começa a pensar todas as tarefas que você faz que você não gostaria de fazer mais. Tarefas que não estão dando tanto retorno, tarefas que são muito manuais, tarefas que não são tão relevantes assim, que não são tão estratégicas, que não vão fazer você crescer novamente. Quem fica fazendo tarefa tão manual é tarefa operacional, é tarefa de assistente. Às vezes fala assim, não, mas jeito, eu sou gerente, eu fico fazendo tarefa manual. Tá, mas é como se dentro do seu tempo de gerente você está fazendo tarefa que é de assistente. E não pode, você tem que resolver isso daí. Então, recomendação, tarefa que eu dou para você. Faz uma lista de tarefas que você faz hoje, que você quer parar de fazer e que poderia ser automatizada, que você poderia reduzir horas de trabalho. Exemplo, nossa, eu sou da área fiscal e eu gasto muito tempo conferindo SPED. Nossa, eu sou de tal área e coloca uma data para você resolver isso daqui. Por quê? Porque vai sobrar mais tempo para você e aí sobrando mais tempo você vai ser um profissional mais estratégico e vai sobrar mais tempo para você fazer aquilo que de fato é importante e não isso daqui. Show? Pierre, quero saber...
Fez sentido? Coloquem aí no chat. Fez sentido, turma? Fez sentido falar sobre isso daqui? E eu falo que tem muita gente que erra sobre isso daqui, tá, gente? Priorização de tarefas. Eu já vi e eu já tive que demitir, inclusive, pessoas que eu tive até pena de demitir. Por quê? Porque eram pessoas esforçadas, mas não conseguiam focar naquilo que era o importante. Então, é aquela pessoa que ela é trabalhadora. Ela trabalha bastante, mas não foca no que é mais importante. Gente, parem com essa crença que você vai crescer simplesmente porque está 5 anos no mesmo trabalho, porque você é esforçado, porque você chega no horário. Não. Você vai crescer, você cresce pelas transformações que você gera. É isso que você cresce. Se só esforço fosse suficiente, a pessoa que carrega cimento estaria milionário. Espero que esse aprendizado... Vou falar uma coisa para vocês. Se isso que eu falei aqui no final entrou na sua cabeça, para mim vale até mais de todos esses botões que você aprendeu a apertar aqui no Excel. Vale muito mais que isso, tá? Porque eu acho que é o que vai fazer muita diferença na sua carreira. E por que eu falo isso? Gente, eu comecei como menor aprendiz. O cargo mais baixo que existia. Tive a oportunidade nas empresas que eu trabalhava, inclusive, de se tornar um gestor de uma forma nova. Eu com 25 anos de idade, eu tinha pessoas que respondiam para mim que tinham 45 anos. Tive a oportunidade de a empresa me mandar para um projeto nos Estados Unidos, trabalhar no exterior, com as transformações que eu estava gerando. Tive a oportunidade de depois montar uma empresa e depois, olha que engraçado, o CEO, o cara que era o presidente global da empresa que eu trabalhava, querer se tornar sócio da empresa. Ou seja, tem maneiras mais inteligentes de você chamar atenção e de crescer nas empresas que você trabalha. Então, recomendo focar nisso daí. E eu quero que você mande aí no chat, a palavra-chave de hoje. Hashtag nova era. Por quê? Porque aquele formato que você trabalhava antigamente com Excel acabou. Não existe mais. Acabou. Hashtag nova era. Pierre, antes da gente ir pro sorteio, tá? Eu quero pedir também, deixa eu ver aqui, seguinte. Antes da gente ir pro sorteio, eu quero que você tenha alguma coisa aí importante aí que você quer trazer pra gente. Eu vou pedir pro time também, daqui a pouco, já ir pegando a lista de presença para já mandar na descrição. Tem algo aí importante e relevante antes da gente ir pro sorteio, Pierre? Sim, Jayton. A galera foi mandando as dúvidas ali, eu fui pegando. Jayton, perguntaram o seguinte, quais outras ferramentas dá para usar para automatizar além do Excel? Cara, tem algo hoje que é o seguinte. Vou até colocar aqui para vocês anotarem o nome aí, tá, gente? Eu falo porque, assim, os nossos alunos que já completaram o curso disso daqui e estão aplicando nas empresas, estão tendo muito resultado, que são duas coisas, que é o N8N e é o Make. E aí, qual que é o detalhe, tá, gente? Muitos de vocês acham que inteligência artificial é só brincar de chat GPT. Amanhã vocês vão ver que não. Amanhã a gente vai ter a melhor aula de todas, uma aula incrível, e vocês vão ver que não é. Que não é só brincar de chat GPT, tá? E aí, inteligência artificial, para você automatizar as coisas, você tem que utilizar de lógicas no sentido de meio que agrupar. Eu quero que faça tal coisa, eu quero que pegue a informação de tal lugar, eu quero que faça isso, isso, isso. E hoje, as principais praticamente ferramentas de automação do mercado são essas daqui. N8N e Make. Então, se eu pudesse recomendar também, tem muita coisa. Tem o Lovable, cara, tem o Humanos. Cara, assim, amanhã a gente traz algumas coisas para vocês, mas assim, tem muita coisa para você se desenvolver. Não fica só no Excel também, tá? Então, Excel é uma coisa que vai ajudar demais. Você vai, eu não tenho dúvida nenhuma, mas não fica só no Excel, tá? Aí, Pierre, uma coisa que eu quero trazer aqui pra vocês, eu tinha colocado até no slide, cara, é o seguinte, tem muita gente que chega aqui e fala assim, cara, isso é muito complicado, isso é muito difícil pra mim. E entender que sua carreira pode sim se transformar e que, cara, basta você minimamente ter um pouco de esforço. Nem que seja tirar uma hora por semana. Depois, quando acabar esse evento aqui, tira 1 hora por semana pra você estudar, cara. Vai mudar a sua carreira. E aí, aqui, pra você que tem dúvida, esse aqui, gente, é uma live que a gente fez um tempo atrás. E a gente tinha um aluno, ele era filho de uma aluna nossa, que é o Rafael, e ele se tornou aluno nosso. E ele apresentou na live, ele entrou na live e ele apresentou uma planilha que ele fez, ele tinha 11 anos de idade nisso daqui. Ele, aqui, tá vendo aqui, até tem o certificado aqui atrás. Ele apresentou na live o quê? Uma planilha que tinha, cara, dinamismo, ele clicava, ele navegava entre a planilha, tinha formatações condicionais, tinha macro, seja desde coisas básicas, de como adicionava uma nova planilha. Só que qual que é o detalhe, gente, que eu quero trazer aqui para vocês? Hoje eu não consigo fazer mais esse tipo de trabalho, mas eu já fiz há alguns anos atrás, eu fiz em muitas empresas, dar consultorias de análise de dados. E eu vou falar para vocês, um menino de 11 anos, ele
já estava sabendo construir planilhas muito melhores do que eu via de gente que estava 10 anos mexendo com Excel. E eu tô falando isso por quê? Porque se alguém de 11 anos conseguiu aprender, alguém que nem trabalha ainda, gente, você não vai conseguir, pelo amor de Deus. Então você pode, não importa a sua situação, não importa o seu momento. E o quanto que faz a diferença você estudar isso aqui. Eu gosto de trazer isso daqui, um exemplo de uma aluna minha, a Natália, que ela até mandou mensagem para mim no Instagram. Ela já tinha tido... Ela tinha ficado fora do mercado por 2 anos por conta da maternidade. Ela começou a estudar com a gente, estudou Excel. Ela conseguiu uma recolocação. Ela entrou como gerente administrativa na empresa. E aí depois ela mandou uma mensagem novamente. Ela já tinha tido um aumento de salário já. E aí depois ela se tornou gerente geral, teve um aumento de 100%, tendo participação no resultado da empresa e tudo mais. E ela falando isso daqui. Então mesmo uma pessoa que tem família para cuidar, que tem criança pequena, conseguiu tirar um pouquinho ali, se esforçar, estudar e ter a carreira transformada. Então, eu tenho certeza que você também vai ter. Pierre, me confirma aí se a turma já colocou o link da lista de presença e eu já vou explicar aqui sobre o sorteio. Jeiton, o pessoal tá colocando o link da lista de presença aqui, lembrando que a gente tem o nosso sorteio, tem que estar ao vivo aqui ainda, então assim, não preocupa agora de sair e ficar preenchendo isso, não, calma aí. Espera aí, um pouquinho aí, se você não tiver aqui, vai perder aqui o tempo do sorteio, Fica esperto aí. Jeiton, a gente tem recebido também várias mensagens desde a aula de ontem e o pessoal também perguntou aqui no chat como que faz para saber mais sobre os cursos da Tetra Educação, Jeiton. Isso daí, vamos fazer o seguinte, amanhã, no final da aula, a gente fala melhor sobre isso daí, tá? A gente traz uma coisa legal aí só para quem tiver ao vivo. Então, assim, recomendação. Você que quer estudar com a Tetra, quer continuar se desenvolvendo com a Tetra, esteja ao vivo na aula de amanhã, porque senão depois você vai se arrepender. Porque a gente vai trazer um negócio legal só para quem estiver ao vivo na aula de amanhã. A gente encerra a aula de amanhã, que é a melhor de todas, e aí a gente traz uma oportunidade para quem quer se desenvolver com a Tetra, a gente traz alguma coisa bem legal aí para vocês. Jeiton, tem gente perguntando aqui também como que faz, se a Tetra tem mais conteúdo sobre a parte de liderança, de gestão. Tem sim, a gente tem tanto uma pós-graduação, hoje é a primeira pós-graduação do Brasil, onde todos os professores são diretores do C-Levels. Então assim, aula com Gustavo Borges, que é o mesmo cara que treina, hoje que é o empresário corporativo mais demandado, o palestrante corporativo mais demandado no país, medalhista olímpico, é o mesmo cara que treina os C-Levels do Itaú, da Ambev, também treina vocês lá, o cara que tem mais de 400 escolas licenciadas, então não é só aquele palestrante de falar, não. Ele tem resultado prático, ele é empresário, ele é investidor. E também, no caso, foi o segundo maior medalhista olímpico do Brasil. Cara, você tem aula, por exemplo, com o Marcelo de Andrade, que é o nosso sócio, que era presidente de uma multinacional com 60 bilhões de dólares. Você tem ali com diretora de RH do Carrefour, diretor de tecnologia da Açaí. Então, assim, é gente graúda mesmo ali. Então, se você tiver interesse... sobre também saber sobre a pós-graduação ou sobre as nossas formações de gestão também. A gente pode falar um pouquinho mais disso depois também, tá? Jeiton, teve um comentário muito legal. Mas assim, aqui. Pierre, tem uma coisa também que eu vou fazer, que é o seguinte. Vou pedir, se eu conseguir pegar o link aí, eu vou pedir o seguinte. Tem algo que também eu acho que que é uma coisa legal, que é o seguinte. A gente abriu recentemente um canal, um grupo, uma comunidade no WhatsApp, onde, assim, semanalmente eu mando alguns áudios sobre gestão de liderança, eu mando áudios sobre carreiras. Então eu vou pedir pro time, manda o link desse grupo, tá? Manda o link desse grupo. Se você conseguir me mandar aí, PR, também até o QR Code, eu coloco o QR Code aqui na tela, do QR Code do grupo aí, que é pra, se a galera quiser entrar nesse grupo do WhatsApp, que é um grupo só de conteúdo, onde eu mando alguns áudios por lá, sobre liderança, sobre carreira, então eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Então, Pierre, eu só quero reforçar o seguinte, adulto não faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Então, a aula de amanhã tá incrível. A aula de amanhã a gente vai trazer um pouquinho sobre outras ferramentas que vão além do Excel. A gente vai trazer sobre inteligência artificial. Você vai entender que inteligência artificial não é só ChatGPT, não é. Amanhã é a melhor aula de todas, não falta de forma alguma. E aí, Pierre, eu vou explicar aqui sobre o sorteio. A gente vai fazer o sorteio, tá? E aí, o seguinte, já aqui, já estamos, né, com o QR Code aí na tela também, o QR Code aí, coloquei o QR Code que você me mandou, o QR Code do grupo do WhatsApp, e eu vou explicar aqui sobre o sorteio. Só alguma dúvida final antes do sorteio, Pierre? Teve gente perguntando aí sobre esse grupo, se precisa pagar alguma coisa para entrar. Não, esse daqui é uma comunidade, eu mando áudios, tá? Isso aqui é uma comunidade no WhatsApp, onde eu mando alguns áudios ali, alguns insights, falando de carreira, falando de gestão e liderança, coisas nesse sentido, e eu mando ali semanalmente, umas 2 vezes na semana, 3 vezes na semana eu mando ali. Então, o pessoal tem curtido bastante, é algo novo que eu tô fazendo. Então, além daquele perfil novo que eu abri, né? Então,
assim, tem o perfil da Teta Educação no Instagram, que a gente falou ontem para vocês seguirem, né? Tem um perfil novo, Diário da Carreira, que também eu trago conteúdos específicos de carreira, e não é aqui só Excel, ferramenta nem nada, é de carreira mesmo, de crescer, de promoção, enfim. E aí tem também esse grupo do WhatsApp, onde eu trago alguns conteúdos legais, então entrem nesse grupo de WhatsApp também, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Pierre, podemos ir pro sorteio ou tem alguma outra coisa? Podemos sim, só é bom relembrar pra galera qual que eram as regras do sorteio. Tá, vamos lá. Só relembrando, o que é que a gente tá sorteando, tá? O que a gente tá sorteando aqui, tá, gente? A gente tá sorteando acesso a todos os nossos cursos e formações livres. O que não está incluso, a nossa pós-graduação, a gente tem uma pós-graduação em análise de dados, não está incluso. A nossa pós-graduação de gestão de negócios IA, não está incluso. O que mais que a gente colocou? Todo o nosso programa de acompanhamento, ferramentas, a gente deu também o TET IA também, para quem vai ser sorteada, e também os plantões de consultoria, que você vai poder ter conversar com um especialista de LinkedIn, um especialista de Excel, um especialista de Power BI, mostrar as coisas que você está fazendo e os nossos especialistas falar o que você pode melhorar. E é isso que está incluso aqui, tá? Então toda a parte de Excel, os cursos de Excel, de Power BI, inteligência artificial, automação, trilha de gestão e liderança, posicionamento de carreira e também o curso de inglês completo, tá? Nosso curso de inglês completo. Só um curso de inglês, hein, Pierre? A pessoa fosse pagar aí, R$300 por mês, hein? Completo aqui, tá? Essas são as regras. Qual que é a outra regra que era? Era o quê? Seguinte, a pessoa tem que estar ao vivo. Por quê? Porque a gente vai encerrar essa live e a gente vai dar 30 minutos. Por que 30 minutos? Porque tem um delayzinho. E aí a pessoa tem que mandar uma mensagem no nosso Instagram. Por que no Instagram? Gente, aqui por comentários é impossível ver e tem gente que tem um monte de nome de usuário no YouTube que é diferente. Então não dá. Então a pessoa vai mandar uma mensagem no nosso Instagram, Teta Educação, sem cedilha, falando que estava ao vivo. E aí, Pierre, eu quero que depois você certifique o quê? Que essa pessoa estava seguindo já o perfil Teta Educação e o Diário da Carreira antes disso. Show de bola? Posso seguir com o sorteio? Vou abrir a tela aqui do sorteio. Show? Show demais. Pierre, pro nosso sorteio a gente vai utilizar uma ferramenta muito tecnológica, cara. O próprio Excel. Bora lá, ó. É o seguinte, deixa eu explicar aqui pra turma como que a gente vai fazer. Vou botar aqui os dados aqui para ficar aparecendo só o nome. Então vamos lá, ó. A gente tem aqui, isso daqui são todas as pessoas que preencheram a lista de presença ontem, 6.629 nomes. Existe uma fórmula no Excel que se chama aleatório entre. Então vou dar até um exemplo aqui, ó. Se eu digitar qualquer número aqui, ó, de 1 a 100, vou dar um exemplo aqui, ó, e eu ficar dando enter, ele fica, no caso, a cada enter, ele vai mudar esse número, ele joga de forma aleatória. Tá vendo aqui, ó? São números aleatórios, é uma fórmula. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar do número 1 até o 6.629 e vai colocar aqui. Na hora que ele colocar aqui, ele vai buscar quem que é o nome da pessoa sorteada aqui, ok? Então rufem os tambores, quem será o grande sortudo ou sortuda? Vou dar enter aqui agora, Pierre, quem será? Vamos lá, ó. Flávio Henrique de Queiroz Ribeiro, meus parabéns, tenho certeza que sua carreira vai mudar completamente a partir de agora. Cara, você tem 30 minutos para mandar um inbox pra gente, para falar que você estava online e confirma com o mesmo e-mail que você preencheu aqui na lista, tá? Voltando aqui, Pierre, me fala aí se deu tudo certo com a lista de presença, tá tudo certo os links, se tem algum recado importante aí pra turma antes da gente encerrar aqui. Jayton, confirmando, o pessoal já deixou aqui na descrição o link da nossa lista de presença, tá? Estão mandando no chat também. Jayton, tem gente que chegou perdido, cadê a palavra-chave? Gente, a palavra-chave a gente já falou lá atrás, Por isso que a gente fala, tem que estar ao vivo aqui com a gente. Então, se você tá vendo depois aqui, não vai estar mais disponível para você a lista de presença. Para quem tá ao vivo aqui, pegou a palavra-chave, anotou ali e vai preencher a lista. Tá também na descrição, Jayton, o link dos materiais para o pessoal poder praticar lá. Igual já teve gente colocando da aula de ontem hoje aqui, que já começou a exercer ali no trabalho, já economizou horas, muito legal. E também o grupo lá da comunidade lá do WhatsApp, Jayton, onde você manda as dicas lá pro pessoal. Então assim, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Show de bola! E Pierre, só relembrando que amanhã a gente vai, além do Excel, vai trazer muita coisa legal. É a melhor aula de todas, consideradas pelos participantes das edições anteriores. Então coloca aí no seu celular, coloca aí para um despertador, para você não esquecer de forma alguma. Porque se compromete a fazer desse o grande ano da sua carreira. A gente está tendo muita oportunidade. É o grande ano de análise de dados, é o grande ano de inteligência artificial, é o grande ano de automação. 2026 pode sim ser o grande ano da sua carreira ainda, tá? Dá tempo, com certeza dá tempo. E
você só de estar aqui, você se comprometeu a fazer parte daqueles profissionais que não quer mais ser só copia e cola, fazedor de fórmula no Excel, mas os profissionais que decidiram fazer diferente. Então a gente vai estar aqui comprometido aqui e a gente espera o mesmo comprometimento da sua parte. Pierre, dá um tchau aí pra galera, Pierre. Só antes, teve um comentário muito importante aqui que eu quero trazer pra você, que é o seguinte, a pessoa perguntou se existe uma faculdade pra análise de dados, Jeiton. Cara, hoje, talvez, assim, o que acontece, né? Essa parte de análise de dados, ela foi ficando mais em alta agora, né? Então, começou a surgir algumas graduações nesse sentido, mas assim, eu não acho que faz sentido você fazer uma graduação, ficar 4, 5 anos lá, estudando sobre isso, tá? Hoje a gente, por exemplo, aqui na TET, a gente tem até uma pós-graduação em análise de dados. E aí, assim, na minha opinião, não faz sentido, porque acaba que muitas dessas faculdades que abrem esses cursos, aquelas meio na esquina, sabe? Meio professor ali que fica só na teoria, a gente não tem nem resultado. Então, assim, eu tomaria cuidado. Eu acho que não é necessário. Eu acho que uma pós-graduação, por exemplo, já pode te ajudar bastante. Formações te ajudam bastante já nesse sentido, já. Show? Show demais. Respondido? Vamos lá. Então, turma, eu espero você na aula de amanhã, a melhor aula de todas. Não falte de forma alguma, que eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de pensar e a sua forma de trabalhar. Lembrando, você ainda tem a oportunidade de convidar um colega para estar participando amanhã, porque como amanhã o conteúdo vai ser diferente, não tem problema se não pegou o conteúdo aqui no caso de hoje e de segunda. Então eu te espero. Um grande abraço. Tchau, tchau. Vou deixar um vídeo aí para inspirar vocês. Tchau, tchau. Então, eu passei de gerente comercial para gerente geral. Agora eu sou gerente geral da empresa. Então, foi através... Por quê? Porque eu comecei a mostrar os números, estando facilitando. Então, com isso, eu consegui sair um pouco só da área comercial e começar a apresentar a área financeira, a área de serviço, apresentar a área de estoque. Então, comecei a apresentar outros números e através disso, eu consigo tomar decisão dentro dessas outras áreas também. O meu antigo trabalho, na verdade, era o primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi em uma indústria de fertilizante, trabalhei lá 3 anos. E aí eu decidi fazer o curso com vocês, com a Tetraeducação. Com a consultoria eu passei a ter mais liberdade de tempo. Também eu fiquei impressionado quando eu consegui prestar o meu primeiro serviço. E eu fiquei surpreso, porque o trabalho que eu fiz em uma semana com o conhecimento, né, de vocês, eu consegui receber o meu salário que eu gastava 1 mês para receber. Na verdade, foi em uma semana de dedicação.